Olá você, tudo bem? Sou o professor João Rafael e de início, se você é professor ou professora ou é profissional da educação, milita na educação, especialmente na educação pública, como é o meu caso, eu gostaria de deixar os meus parabéns e toda a minha admiração pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito. Hoje é o nosso dia, 15 de outubro, né? Nosso ofício é tão combatido, às vezes tão massacrado, enfim, mas eu acho que a gente tem que resistir. E é isso. Parabéns, meus queridos e queridas. Esse espaço aqui, eu pensei ele para que a gente pudesse, inclusive, dialogar sobre a educação, sobre o audiovisual, sobre a pesquisa. Gostaria muito de dialogar com você, tá certo? Se você também não for professor ou professora, mas se interessar pelo tema, será bem-vindo ou bem-vinda também, tá certo? Já pode, de alguma maneira, comentar aí depois do final do vídeo, porque nesse vídeo eu vou abordar algumas questões muito legais sobre audiovisual e educação. Nesse primeiro vídeo, eu queria trazer algumas reflexões que são oriundas da minha pesquisa, né? Pensando a questão do audiovisual e educação no país, né? no Brasil. Minha pesquisa de mestrado defendida recentemente, em julho de 2020, aqui na Universidade de Brasília. As primeiras leituras, né, que eu fui tentar, de alguma maneira, fazer um estado da arte, buscar compreender do que se situava, onde é que estava situado esse campo de estudo, né, o que estava envolvido, porque eu já vinha de uma prática com os meus estudantes, né, no meu local de trabalho, no meu ambiente, com os estudantes trabalhando com audiovisual, com educação e os meus colegas, eu quis, de alguma maneira, formalizar isso em uma pesquisa, não é? E o que essas leituras me sugeriram? Né? Nem de perto aqui, eu queria dizer que essas questões que vou apresentar aqui, que eu queria refletir com vocês, elas são determinantes. Né? Quer dizer, existem outras possibilidades, não são só essas, talvez possa existir outras, e inclusive eu queria que você me devolvesse, a partir dessa nossa conversa, né? Se você tem uma outra percepção, outras percepções que por acaso a minha leitura não tangenciou, eu quero a sua colaboração comigo nesse sentido. Então, mas minha primeira incursão nas leituras, elas sugeriram três perspectivas que, de alguma maneira, eu organizei para se pensar e tentar compreender a educação audiovisual no Brasil. Né? Como é que essa aproximação entre esse binômio audiovisual e educação aconteceu. Numa primeira perspectiva, eu acho que tem a ver, inclusive, com uma leitura sócio-histórica do processo, é uma aproximação que a gente poderia dizer, e ela perdura ainda hoje, ainda acontece, e ela é salutar que aconteça, porque é uma aproximação sempre interessante por um professor que se interessa pela linguagem na sua sala de aula, né, no seu ambiente, no seu contexto lá com seus estudantes. Essa aproximação ela tem uma ideia ainda bastante instrumental da linguagem, né? Ou seja, é o audiovisual como instrumento, como ferramenta para ilustrar um conteúdo específico de um componente curricular específico. Então, por exemplo, aquele professor de história que adota um filme na sua aula para poder falar sobre a Segunda Guerra, por exemplo. Então, o audiovisual adentra a sala de aula, adentra o ambiente escolar muito nessa perspectiva ainda ilustrativa, né? Quer dizer, ele é uma ferramenta. Né? De certo modo, isso é interessante, isso é como a aproximação é pertinente, e acho que se o audiovisual for utilizado com consequência, acho que tem a sua validade, e aí deve ser. Entretanto, essa perspectiva, de alguma maneira, ela não aproveita todo o potencial que o audiovisual pode ter nos processos de ensino. E aí eu queria apresentar uma outra perspectiva que apareceu muito nas leituras, vem muito dessa ideia do audiovisual como sendo compreendido como uma linguagem, né? Então ele não é mais uma ferramenta, ele é uma linguagem em si, e que por essa razão deve ser estudado como tal, com sua gramática, que é muito própria, enfim. Então, nessa perspectiva, o audiovisual adentra os espaços escolares, né, ou até fora da escola, mas nos contextos de ensino, vamos dizer assim, numa ideia já de apreciação, de análise da imagem em movimento, na análise do discurso daquela obra, né?
Então, isso é uma perspectiva que existe hoje, e acho que os cineclubes dentro das escolas, o surgimento dos cineclubes lá nos anos 20 e o potencial que ele aconteceu nos anos 60 no Brasil, ensinando cinema novo, os primeiros cinema novistas, Glauber Rocha, dentre outros, eram cineclubistas de início, né? Então essa perspectiva é muito importante e ela deve continuar, quer dizer, essa ideia do audiovisual como uma possibilidade de leitura de imagem, como reflexão de discurso, e ela é muito presente nos contextos de ensino. E uma terceira, que talvez ela seja mais recente, dada a facilidade com as tecnologias, né? Por exemplo, eu estou gravando aqui com um celular, um tripézinho, um celular, uma luz ali que eu coloquei atrás e tal. Isso no início era impensável, os equipamentos eram pesadíssimos, o acesso era muito difícil. Hoje em dia você tem aplicativos que você coloca no seu celular e você edita o vídeo que você realizou. Então essa perspectiva ela foi possível a partir dessa facilidade com as tecnologias, né, com acesso. E ela entende o audiovisual no contexto de ensino como gesto de criação, em que os próprios estudantes, os professores vão criar e vão realizar as suas próprias histórias. E essa talvez seja um campo muito interessante, muito aberto e que eu acho que a gente precisa explorar. Obviamente, eu entendo também que a vinculação disso com uma ampliação de repertório dos nossos estudantes, dos nossos professores, vai potencializar ainda mais os processos criativos de invenção dentro dos espaços escolares em audiovisual e educação, né? Nos próximos vídeos eu vou tentar, de alguma maneira, pegar cada uma dessas perspectivas e fazer alguns vídeos sobre algumas delas para que a gente possa continuar nesse processo de reflexão, tá certo? Se você acha que esse nosso diálogo é importante, se é um assunto que te interessa, eu queria que você dialogasse comigo, apresentasse a sua perspectiva. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.